Boa noite, querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Estamos aí com mais uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Semana passada nós encerramos a série de mensagens sobre a carta de Tiago e eu oro e espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Eu recebi muitas respostas, o feedback dos irmãos foi abençoador e nos incentiva a continuar com esse projeto que nasceu durante o lockdown da pandemia e pelo próprio incentivo dos irmãos, das ovelhas da Igreja Batista da Prata e de outros irmãos e irmãs ao redor aí de todos os lugares, incentivando e pedindo para não acabar com a live. E a gente está aí aprendendo e ampliando o trabalho, o alcance desse trabalho que é a live, que é a mensagem através do canal do YouTube. Então, já que eu estou falando em canal do YouTube, você que está aí me assistindo pela primeira vez, se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, dá essa força, Pastor Mozart. Toda semana, toda terça-feira às 7h30 a gente tem uma mensagem nova e você compartilhando e se inscrevendo vai ajudar e muito, vai abençoar e muito o nosso canal. Tá certo? Então, fica aí a dica. Você que já está inscrito, continua nos dando essa força. Compartilha o link da mensagem, compartilha a mensagem para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo canal e principalmente pelo desejo, pela oração que é o canal, que é de a mensagem do Evangelho seja alcançada, seja ouvida por mais e mais pessoas ao redor do mundo. Uma irmã lá da igreja me ensinou e me disse que eu posso legendar em outras línguas. A gente vai fazer esse projeto mais à frente um pouquinho, começar a legendar as mensagens em inglês, em espanhol, em alemão, para que as pessoas também lá no exterior possam ser alcançadas com essa palavra. Então, dá essa força aí para a gente, abençoa o canal para que muitas pessoas sejam alcançadas e você vai abençoar o canal, claro, compartilhando, se inscrevendo, divulgando para a gente, tá bom? Então vamos orar. Hoje nós estaremos tendo uma mensagem que fala sobre o coração endurecido. Coração endurecido. Então feche seus olhos aí e busque a presença do Senhor. Vamos orar para que a mensagem fale ao nosso coração. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui através deste canal que é o YouTube e que tem alcançado cada vez mais e mais pessoas. Abençoa quem está ouvindo agora, quem está participando agora e aqueles irmãos que estarão ouvindo depois, ó Deus. Que a tua palavra fale a todos os corações. Nos ilumina, nos abençoa, nos fortaleça no Senhor. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Você que está conosco nessa noite, abra então a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 15. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15 e é necessário, né? Geralmente a gente lê menos até, mas como hoje eu quero falar sobre o rei Saul, a história do rei Saul, então é importante que você possa acompanhar comigo a leitura de 1 Samuel, capítulo 15, tá bom? Abriu a sua Bíblia? Abra a Bíblia, claro, como você está acostumado, deixe-a aberta. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles.
pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Verso 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Verso 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Verso 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá
e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Queridos, você sabe bem que temos que cuidar da nossa saúde. E uma das doenças que mais são constantes, que mais acometem a humanidade, é o endurecimento das artérias. E é fatal. Quando as pessoas começam a ter as suas artérias endurecidas, o fluxo de sangue diminui a níveis perigosos, e se o bloqueio permanece, a quantidade de sangue vai diminuindo, e logo pode a pessoa ser acometida de um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, o popular derrame, ou mesmo um ataque cardíaco. O endurecimento das artérias é algo preocupante e fatal. Mas pensa aqui comigo, muito mais sério que essa séria condição médica é o equivalente espiritual, o endurecimento do coração. E isso, meu amado, pode acontecer de modo imperceptível e vai alcançar um nível onde o processo de endurecimento do coração se torne até mesmo irreversível. E Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele nos dá um exemplo assustador do endurecimento de um coração da vontade de Deus. Algo aconteceu a Saul após ele ter se tornado rei. Saul não era assim no início. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, volte algumas páginas na sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 9, no verso 2, a palavra de Deus diz assim, diz que Saul começou muito bem, olha. Moço e belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Numa das muitas batalhas que Saul travou contra os inimigos do povo de Israel, ele demonstrou a sua habilidade quando uma de suas cidades foi sitiada pelos amonitas. Ele reuniu as tribos de Israel, mobilizou 330 mil soldados e foi ao resgate da cidade sitiada. Isso está descrito em 1 Samuel capítulo 11, versos de 1 a 15. Então a gente vê desse de outros exemplos que o rei Saul teve um início estrondoso, maravilhoso, muito bom. E foi logo aclamado rei de Israel com muita alegria e confiança pelo povo. O povo se alegrou porque Deus atendeu o pedido do povo. Você sabe que Deus não queria nem que tivesse ali uma monarquia, queria que continuasse uma teocracia. Samuel governava o povo, mas o povo pediu um rei, e Deus, então, na sua misericórdia, atendeu plenamente o pedido do povo de Israel. Eles deu um rei. E Saul começou muito bem, e o povo se alegrou, e o povo confiou nele. Mas algo aconteceu com Saul. Algo muito de errado aconteceu com Saul. Algo terrível que fez com que ele tivesse um dos fins mais tristes, mais trágicos da Bíblia. Algo tão maléfico aconteceu com o Saul, que hoje em dia a história dele é muito mais lembrada pelo seu fim terrível, trágico, porque ele tirou a sua vida, ele se suicidou para não ser preso
pelo inimigo, ele pede ao seu escudeiro que o mate, e o escudeiro, claro que não quis, então Saul se lança em cima da própria espada, está lá em 1 Samuel 31, no verso 4. Então Saul hoje é muito mais lembrado pelo seu fim terrível do que pelo seu início e aparentemente próspero reinado. A esse algo terrível, a esse algo muito errado, a esse algo tremendamente triste, eu chamo de um coração endurecido para Deus. E nessa noite nós veremos como evitar que isso possa acontecer com você. A medicina ensina que para não ter as veias do coração endurecidas pelo colesterol, é necessário ter uma alimentação equilibrada, evitar, as chamadas gorduras saturadas, frituras, gordura animal, essas coisas que você sabe. E também, claro, praticar exercícios regularmente, porque os exercícios eles produzem uma saúde, produzem um bem muito grande para o corpo humano. E disso tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que você já está cansado de saber, está cansado de ouvir, tanto dos meios de comunicação, quanto dos médicos que você vai, e também, principalmente, da sua família. Mas, e o coração endurecido? E na vida espiritual? Como é que você pode evitar de ter um coração endurecido para Deus, como teve Saul? São necessárias algumas medidas preventivas. E o exemplo de Saul, embora ao contrário, nos ensina isso. Se não, vejamos. Primeiro, o fator medo. Medo. Em 1 Samuel 13, nós vemos Saul em guerra contra os filisteus. Aliás, os filisteus foi um povo que perturbou muito o povo de Israel. Antes que os homens fossem para a batalha, sacrifícios de animais eram oferecidos ao Senhor, além de muitas orações para que a batalha fosse ganha. Então os homens, os guerreiros, eles ofereciam sacrifícios, eles oravam para que Deus os abençoasse e houvesse êxito na batalha. Mas não era qualquer um que podia fazer isso, somente os sacerdotes ou o profeta. E Samuel havia marcado um encontro com Saul para isso. E enquanto Saul esperava pelo profeta Samuel, o rei Saul ficou impaciente. Tão impaciente a ponto de se adiantar e ele mesmo oferecer sacrifícios. E olha só o que acontece. Quando ele mesmo termina de oferecer os sacrifícios, Samuel acaba de chegar. Imagina a cara do Saul. Que situação difícil. Saul aqui estava realmente com um problemão agora. Um baita de um problema. Essa atitude impaciente, inconsequente, impensável de Saul, para mim e para você hoje pode nem ser tão séria, mas naqueles dias, o código de conduta nessas questões espirituais demandava um cumprimento estrito, rigoroso, muito, muito severo mesmo. Ninguém podia oferecer sacrifícios a não ser o sacerdote ou o profeta. Saul, embora rei, não era nenhum dos dois, não era nem sacerdote, nem era profeta, mas ele ofereceu o sacrifício, ele o fez. E quando Samuel chegou e o encontrou oferecendo sacrifícios, Saul veio logo com desculpas, veio logo explicando, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias marcados, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Por trás destas ações de Saul estava o elemento medo. Medo de que o povo ficasse impaciente e fosse embora. A liderança de Saul estava em risco.
Os inimigos os estavam ameaçando. Os soldados se acovardavam. E Saul entrou em pânico. Como sempre acontece, o medo humano facilmente se sobrepõe ao temor de Deus. Embora não pareça, há uma grande diferença entre temor e medo. Temor é ter respeito, ter reverência, escrúpulos, zelo. E eu afirmo até que temor ao Senhor é ter um caráter digno. Agora, o medo é uma perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. Apreensão. O medo é o receio de causar algum mal, de ser desagradável, de ofender alguém, de se machucar, de se ferir. E tem muita gente por aí que deixa os seus medos tomarem conta do seu coração, endurecendo o seu coração e perdem o temor a Deus. Meu amado, minha amada, não façam como Saul. Vença os seus medos. Você sabe muito bem quais são os seus medos. Se tem algo que você sabe, se tem algo que o ser humano conhece muito bem, são os seus medos. Vença os seus medos. Tema ao Senhor, sirva ao Senhor, peça ao Senhor força, coragem, sabedoria para vencer os seus medos. O segundo fator é o fator desobediência. Quando nós olhamos a vida de Saul, nós descobrimos uma falha persistente de caráter nele. Saul não levava a sério as ordens do Senhor e preocupava desnecessariamente com os desejos do povo. Então, ao invés de levar a sério as coisas de Deus, ele desnecessariamente ficava se importando com o que o povo desejava. Saul inverteu. Ele se submeteu ao povo ao invés de se submeter a Deus. E Samuel formulou um princípio que ficou muito conhecido e que se aplica a qualquer situação, para nós hoje, principalmente. É o que Samuel fala no capítulo 15, verso 22 de 1 Samuel. Eis que obedecer, completa aí que você sabe, isso é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer a Deus no que Ele mandar tem precedência, tem preferência, é melhor do que oferecer qualquer sacrifício ou qualquer trabalho. Deus não quer nossos holocaustos. Deus não quer os nossos sacrifícios. Deus quer que nós o obedeçamos. Deus quer que nós obedecemos os seus mandamentos. Você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Exemplos de sacrifícios sem obediência são fáceis de encontrar. Por exemplo, um líder de igreja usa seu tempo para servir em diversas áreas da igreja. Está sempre ocupado com as coisas da igreja. Mas a sua casa, ele não demonstra amor pela sua família. Um empresário de sucesso, um outro exemplo, doa milhares de reais para a causa do Senhor. Mas esse mesmo empresário de sucesso que doa milhares de reais para a causa do Senhor, ele não mostra integridade alguma em seus negócios, não é nem um pouco honesto. Um outro exemplo, uma cantora de talento, que também é líder do louvor, conduz o povo na adoração na hora do culto. Que maravilha! Mas essa mesma cantora que conduz o povo na adoração, ela não perdoa aquela colega de trabalho que a magoou naquela mesma semana. Todos esses exemplos, todas essas pessoas estão oferecendo sacrifícios no lugar da obediência.
Olha para mim agora e presta bastante atenção no que eu vou afirmar. Deus requer nossa obediência mais do que serviços e sacrifícios. E por que Deus é tão insistente quanto à obediência? A resposta é clara, a resposta é simples. Deus dá mais valor ao relacionamento conosco do que qualquer outra coisa. Deus não quer que estejamos ocupados fazendo coisas quando o nosso relacionamento com Ele não está bem. Nós servimos a um Deus que é amor, e se Deus é amor, uma expressão do amor é o relacionamento. Então Deus quer que você o obedeça, Deus quer que você se relacione com Ele, não seja um ativista de Deus, preso a tantas atividades que não tem tempo de ter um momento de intimidade com o Senhor, de saber da vontade dele, de obedecer o Senhor. Saul foi assim. Ele ficou tão envolto em tantas coisas que ele não teve tempo algum para poder oferecer o seu coração, oferecer a sua vida. Terceiro fator, aparência. Quando analisamos a trajetória da vida de Saul, nós vemos o seu relacionamento com Deus se deteriorando. A sua posição como rei se tornou mais importante. A sua imagem pública como líder se tornou mais primordial do que a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Vamos ver a reação dele quando Samuel chegou para ele e o repreendeu por sua desobediência. Olha os versos 24 e 25. 1 Samuel 15, 24 a 25. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Vem cá, pensa aqui comigo. Sabendo que tudo que aconteceu aí, será que Saul realmente estava admitindo o seu pecado? Será que Saul estava verdadeiramente arrependido pelo que ele havia feito? Veja o que Saul responde quando Samuel se recusou a voltar com ele. Olha o verso 30. Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. A sua preocupação não era o pecado, mas como ele pareceria aos olhos do povo. Saul queria que Samuel voltasse com ele, não com intenção verdadeira de oferecer sacrifícios e adorar, mas para que o povo não soubesse o que havia acontecido. Honra, imagem e prestígios públicos consumiam de tal forma a Saul que nada mais parecia importar. Isso se deu de tal forma que em 1 Samuel 15, 12, nós lemos o quê? Que Saul construiu um monumento em honra a si próprio. Ele fez isso antes mesmo de oferecer os sacrifícios a Deus. A sua honra pessoal vinha antes que a de Deus. Saul acabou rejeitando a Deus. E o pior acontece, Deus rejeita Saul. Depois que Saul rejeita Deus, isso foi total e definitivo. Amados, o processo de endurecimento do coração do rei Saul foi a um ponto de não ter mais retorno. Olha que coisa preocupante. O processo de endurecimento do coração do rei Saul foi além do ponto de não retornar mais. Ao ponto de que, lá no capítulo 28, ele vai buscar uma bruxa, uma adivinha, uma pitonisa, para perguntar a respeito do seu destino. Saul não mais buscou a Deus. E o trágico fim da vida de Saul aconteceu quando, seriamente ferido em batalha, ele tira a sua própria vida. No final,
Saul levou às últimas consequências a sua obsessão em ser senhor de si mesmo, morrendo por suas próprias mãos. Muito triste. Concluindo, terminando, o que houve de errado com Saul? Um jovem tão promissor, começou tão bem e terminou tão mal. O declínio de Saul tem a ver com a natureza de seu pecado. E o pecado de Saul foi essencialmente o pecado do orgulho. Saul desejava o favor dos homens, mesmo que isso significasse ir contra os mandamentos do Senhor, mesmo que isso significasse ir contra a vontade do Senhor. O pecado do orgulho é o mais imperfeito dentre todos os pecados. O pecado do adultério pode ser perdoado, o pecado de assassinato pode ser perdoado, contanto que o arrependimento ocorra, o perdão não será negado. Mas o pecado do orgulho, quando o pecador se justifica, coloca a culpa em outros, não pode ser perdoado. Quando a pessoa se auto-justifica, não tem como pedir perdão, porque ela joga a culpa nos outros, jamais ela reconhece a sua culpa e jamais ela se perdoa. Não porque Deus não perdoa esse tipo de pecado, claro que Deus perdoa, mas o pecado do orgulho faz com que a pessoa orgulhosa não reconheça o seu pecado, não reconheça o seu erro. Quando somos confrontados com nossos pecados, temos que lidar primeiramente com o nosso orgulho e não com o pecado em si. E resolvendo isso tudo mais se resolverá facilmente. Se o orgulho permanecer no caminho, não poderá acontecer o arrependimento. O coração vai endurecendo até o ponto de um colapso espiritual, como aconteceu com Saul. Conta-se que um garotinho em colégio interno foi pego roubando maçãs na cozinha. Sendo aquele um colégio cristão, ele foi levado para o capelão. E o garoto foi então orientado a confessar o seu erro. E aquele menino orou pedindo perdão. E orou da seguinte maneira: querido Deus, por favor, perdoe-me por roubar 8 maçãs da cozinha. Amém. O capelão lhe disse: peraí, eu pensei que você havia dito ter roubado 4 maçãs. E o menino respondeu: sim, foi isso mesmo, mas eu já estou incluindo as 4 maçãs que eu vou roubar amanhã. Percebeu? Isso não é arrependimento. Ele não estava arrependido por ter roubado as maçãs, apenas se sentia ter sido apanhado. Da mesma forma, Saul não se arrependeu por ter pecado contra o Senhor, apenas sentia ter sido surpreendido cometendo o pecado. Ele não se preocupou com seu erro, mas com a sua aparência. Sem o verdadeiro arrependimento não pode haver perdão. O pecado do orgulho de Saul, assim como sua falta de arrependimento, causou o endurecimento de seu coração, a sua decadência e a sua morte trágica. Dureza de coração. Isso que é problema cardíaco dos mais graves. Corações de pedra endurecidos. Hoje, agora, nessa noite, nesse instante, Jesus está lhe dizendo para colocar o seu orgulho de lado, reconhecer os seus erros, assumi-los diante de Deus e arrepender-se verdadeiramente. Eu quero terminar contando mais uma última história, breve. Conta-se a história de alguém que foi visitar a oficina de um ferreiro, daqueles de antigamente, que, moldava os ferros. O ferro era malhado ao fogo. Observando aquela rotina de trabalho, uma coisa chamou a atenção daquele homem visitante. As peças eram retiradas do fogo com uma tenaz e colocadas sobre uma bigorna, onde o ferreiro ia martelando e moldando aquelas peças. Depois de pronta, a peça era resfriada em água e lançada numa pilha de produtos acabados. Mas o intrigante mesmo era que determinadas peças o ferreiro apenas começava a martelar e em seguida lançava numa outra pilha. E aquele homem que visitava o ferreiro perguntou: o que é isso? E ele explicou: essa é a pilha das peças inúteis. São peças duras demais que não se deixam moldar. Portanto, nada resta senão lançá-las na pilha de peças inúteis. Eu quero terminar com a série de perguntas que eu posso fazer para você porque eu sou seu pastor.
porque essa história faz a gente pensar como você tem sido nas mãos de Deus. Uma pessoa moldável, tratável? Você está sempre aberto para mudar e aprender? Ou será que se tornou duro, inflexível, fechado para mudanças, fechado para o crescimento, fechado para transformações? Hebreus capítulo 3, versos de 7 a 8 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Você pode, então, estar se perguntando, após ouvir essa mensagem: a cura para o coração endurecido? Ezequiel 36, 26 nos ensina que sim. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ah, meu amado, ah, minha amada, com Jesus, ninguém precisa ser lançado na pilha dos inúteis, na pilha dos fracassados, na pilha dos derrotados, na pilha dos que não valem nada. Com Jesus, ninguém precisa ser descartado, porque Deus propõe uma mudança completa. Então, se a dureza de coração é o seu problema, Deus providenciará um novo coração para você, uma nova natureza, uma nova mente, e esta é uma oferta maravilhosa de Jesus. Se você luta contra sentimentos e dificuldades resultantes de um coração duro, se aproxime do trono de Deus sem reservas, sem medo, e receba um coração novo. E se você já é de Deus, já tem um novo coração, mas está meio assim, seu coração também precisa ser renovado em Deus. Chegue e diante do trono da graça, sua vida vai mudar de dentro para fora, e tudo muda quando você muda. Olha comigo agora e peça ao Senhor essa cura. Peça ao Senhor que tire o seu coração de pedra e lhe dê um coração de carne. Querido Deus, minha vida tem sido dura, difícil, meu coração está doente pelo orgulho, pela falta de perdão, por pecados. Mas eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe, que o Senhor possa me abençoar de uma maneira poderosa. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã, por a sua assistência até agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até terça-feira que vem, se Deus permitir. Vamos orar mais uma vez? A bênção agora? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que ouviram essa mensagem agora e que vão ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite feliz, uma noite abençoada, uma noite tranquila, um restante de semana na paz do Senhor é a minha oração. Deus te abençoe.